Oi, ô bom, tudo bom? Mais um vídeo começando aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um episódio da série Estudantes de Fisioterapia Respondem. E no vídeo de hoje essa galerinha vai contar experiências que eles passaram durante a faculdade. Então, vamos conferir aí o que essa galerinha vai contar de mico, de histórias chocantes, enfim. Vamos conferir como que foi a experiência dessa galera como estudante. E é isso, vamos lá! Oi gente, nesse vídeo é pra gente contar uma experiência que a gente teve na faculdade e eu optei por contar uma experiência, entre aspas, chocante pra mim, mas no bom sentido. Aqui na minha faculdade a gente tem estágio obrigatório só no último ano e eu não tô no último ano ainda, então eu não tô fazendo estágio, mas logo no comecinho do ano, no primeiro semestre, a gente tem uma matéria de observação clínica, justamente para observar e entender como funciona uma sessão de fisioterapia e também as áreas que a fisioterapia atua, porque eu não sei se vocês já fazem fisioterapia ou se vocês querem fazer, mas quem ainda vai entrar vai concordar comigo daqui a um tempo e quem já entrou vai concordar comigo agora, que a gente entra no curso de fisioterapia sabendo, sei lá, 10% do que a fisioterapia faz. A gente não tem nem ideia do número de áreas que a fisioterapia pode atuar e de como nós somos úteis em diversas patologias e nas mais diversas faixas etárias. E essa matéria serve justamente para a gente ter um contato maior e entender onde a gente está entrando, qual a nossa importância no meio da saúde e como a gente pode ajudar, né, os pacientes nas diferentes faixas etárias, nas diferentes patologias. E quando eu entrei no curso, uma das áreas que eu imaginava que a fisioterapia podia atuar, além de ortopedia, acho que todo mundo entra pensando que fisioterapia pode ajudar a recuperar entorse de tornozelo, né? Mas é muito mais que isso. E uma das áreas que eu imaginei que a fisioterapia atuava e que eu me interessei de cara foi geriatria. E o atendimento, na verdade a observação de atendimento que mais me chocou positivamente também foi justamente na área de geriatria, que é o que eu vim contar pra vocês hoje. Eu lembro que logo nesse primeiro ano, quando eu fui observar, uma coisa que me chocou muito foi quão vulnerável o paciente pode estar e como é importante que a gente saiba tanto lidar com a vulnerabilidade do paciente como dar a devida atenção para ela. Então, os pacientes confiam muito, né, nos profissionais que os tratam e os pacientes muitas vezes têm, dentro do momento de terapia, de sessão, né, eles têm assim muito mais do que o tratamento da patologia deles. Então, eles conversam, muitas vezes é o único momento em que eles saem de casa para fazer alguma coisa na rua, né? É o único momento, muitas vezes, que eles têm a companhia dos filhos, no caso de geriatria, porque muitos filhos levam, né, os pais, os tios, enfim, para a sessão de fisioterapia. E me surpreendeu muito, porque eu não posso contar diretamente o que foi, porque acho que viola a confiança que a pessoa teve de contar pra gente, né? Mas me surpreendeu muito a forma como uma paciente que eu observei em geriatria se abriu não só com a pessoa que ia atender ela, porque era uma consulta inicial, então era uma avaliação, ela também não conhecia a estagiária, e muito menos a mim, né, que era uma aluna do primeiro ano. E ela contou coisas muito pessoais da vida dela. Ela já estava uma incontinência urinária e ela contou traumas que ela havia tido, né, na vida mais jovem, né, na vida adulta, para mim e para a estagiária, que éramos pessoas que ela estava tendo um primeiro contato ali. Então, naquele momento, eu pude perceber como eles confiam na gente e a importância disso. Achei legal trazer isso para vocês, porque muitas vezes a gente acha que a fisioterapia não tem um contato próximo com o paciente, mas tem sim. A gente passa mais tempo com o paciente, considerando meses, né, ou anos, dependendo da patologia.
do que muitos outros profissionais da saúde que têm um contato mais pontual, como é o caso da medicina em muitos casos, né? E contato com esses pacientes em momentos mais agudos. Muitas vezes a gente trata questões agudas e a gente faz, por exemplo, uma intervenção pré-operatória, a gente tem uma intervenção no pós-operatório agudo, né, no pós-operatório imediato e no pós-operatório tardio desse paciente. Então a gente acompanha ele por muito tempo. E eu acho que ver como essa mulher confiou na gente para contar essas coisas da vida dela me fez pensar a importância de demonstrar que esse paciente pode confiar em você, porque o que ela contou fazia toda a diferença para a abordagem que a pessoa ia ter no tratamento da incontinência urinária, né? E eu achei legal contar isso para vocês, porque foi uma coisa que me impactou positivamente e que eu tenho bastante presente na cabeça até hoje. Experiência que eu tenho que falar pra vocês, que não vai ter graça pra quem não entender, né, de fisioterapia, mas foi que eu apliquei já na paciente o ultrassom sem gel, então corria risco de queimar o cabeçote, podia acabar bem mal, né, a situação, mas foi só na aula prática, não chegou assim acontecer nada demais, foi estudante aplicando em estudante, aquele primeiro contato inicial, mas já aconteceu vários gafes, assim, de errar, de falar o nome errado, de rádio, una, confundir com clavícula, entre outros, vários micos. Quem me conhece sabe que eu sou muito desastrada, mas é normal acontecer isso, então a minha experiência, assim, que tem que falar é eu aplicando ultrassom sem gel nenhum, ou com pouco gel, que também não dá efeito nenhum. Então, eu capaz de queimar o cabeçote, se queima eu não sei, mas sim, é um aparelho bem antigo lá da faculdade, foi na aula prática, então não aconteceu nada demais, mas... Oi, gente! Então, nesse vídeo eu tô aqui pra contar uma experiência engraçada que aconteceu comigo na minha primeira aula prática. Então, lá estava eu, na minha primeira aula prática de citologia, para avaliar algumas lâminas no microscópio. Eu já tinha tido contato com o microscópio no ensino médio, mas fazia algum tempo, um tempinho. E as primeiras lâminas ocorreu assim, deu tudo certo, consegui ver tudo, consegui anotar tudo certinho. Até que chegou uma lâmina que eu não tava conseguindo ver nada. Nada. Aí eu fui aproximando o microscópio, aproximando, até que eu escutei um barulho de vidro quebrando. Quando eu olhei, tava a lâmina despedaçada. Aí eu, pronto, e agora? Aí minha amiga que tava do lado, ela, Letícia do céu, começou a rir, kkkkkk. Chegou o monitor, falou, quebrou, né? Aí eu, o que eu faço? E eu super nervosa, né? Aí chamei o professor, expliquei a situação, pedi desculpa e tal. Aí ele, vamos resolver. Chamou o responsável por isso, o responsável da faculdade por isso. E a pessoa chegou lá, o professor explicou a situação e a pessoa disse, olha, nessa situação, como houve um dano, enfim, os responsáveis por isso seria a aluna e o professor, e eu na minha mente, pronto. Coloquei a culpa no professor também, né? Prejudiquei o professor também. E aí ela falou que, como era a minha primeira aula, ela ia relevar. Mas se eu já estivesse ciente disso e não fosse minha primeira aula, eu teria pagado R$30 e o professor teria pagado R$30 pela lâmina. Então, enfim, essa foi a experiência. Eu fiquei muito nervosa na hora, mas depois eu só soube rir com as minhas amigas e elas rindo da minha cara, e enfim, foi isso. Dica pra vocês, tenham cuidado com as lâminas de vocês quando forem pra aula prática. É isso, tchau, gente. Olá, grupo, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal.
Vamos falar agora um pouco sobre as experiências engraçadas dentro da faculdade, né? Uma das experiências mais engraçadas que eu posso relatar para vocês é quando logo quando eu entrei, eu entrava em salas erradas, então eu entrava em cursos totalmente diferentes. Então isso foi algo bastante engraçado, né? Porque eu entrava lá e oi. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Não esqueça de ativar as notificações e aguardem os próximos vídeos. Até a próxima. Eu vou contar pra vocês uma experiência muito legal que eu tive na faculdade, que foi logo no meu primeiro período. A minha faculdade, ela proporcionou um evento incrível, né? Proporcionava antes dessa pandemia. E nesse evento teve um professor meu que realizou uma sala zen para que os convidados tivessem um momento de lazer, de relaxamento. E aí, ele pegou os estudantes de fisioterapia pra tá proporcionando esse momento de lazer, né? Fazendo ali uma massagem e tal. E foi uma experiência incrível, porque eu tava ali no meu primeiro semestre, eu tava começando a entender o que era fisioterapia, né? Assim como todo mundo tá no primeiro semestre meio perdido. E teve uma senhora que eu atendi ela, e que no final, na saída, quando eu estava saindo, ela também estava indo embora, e ela perguntou se eu tinha cartão, né, pra atender em casa. Eu falei com ela que eu não tinha feito o curso, né, eu ainda estava no primeiro semestre, mas agradeci a ela, né, e eu fiquei, assim, muito feliz e muito grata, porque, meu Deus, eu estava no primeiro semestre e ter recebido um elogio, assim, pra mim foi de tamanha importância, porque foi ali que eu vi que eu estava fazendo o curso certo, que realmente a fisioterapia era pra mim. Experiência é meio complicado pra mim, porque eu entrei ano passado na faculdade em fevereiro e em março já veio a pandemia, então já ficou tudo online e não pude viver muito a vida no dia a dia na faculdade, presencial, né? Então, assim, tem uma coisa que eu tinha muita ansiedade de viver, os dias no laboratório. Eu tinha muita ansiedade de conhecer o laboratório de anatomia e eu queria muito aquilo e quando eu fui, nossa, eu amei, sabe? E se eu pudesse, eu tava todo dia lá naquele laboratório, estudando aquelas peças, sabe? Aula prática pra mim é tudo. Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algumas histórias que hoje em dia eu considero engraçada, mas que na época foi perrengue. Eu chorei muito, fiquei com muita raiva, me revoltei com a instituição, a faculdade, com os professores, mas hoje em dia, meu Deus, a vida de calor não é fácil, né? Enfim. Bom, deixando bem claro que essas histórias vão ser no primeiro período, porque infelizmente já no segundo não tive, ou felizmente, né? Não sei, não tive lá tantas histórias para contar, já que eu entrei em ensino remoto por causa da pandemia, né? E então minhas histórias serão mais do primeiro período. E já começa com a primeira semana de aula, né? Bem assim, na primeira semana de aula já foi o show, porque a minha professora de Ciências Sociais, ela já chegou falando que eu dividia a sala em grupos, e esse grupo ia visitar instituições a qual o fisioterapeuta atua. Né? Ficamos super empolgados, meu Deus, primeiro contato com a profissão e tal, a gente ia ver o fisioterapeuta atuando, esse negócio todo, ficamos super empolgados e felizes. O que acontece, né? Meu grupo se juntou um dia, vamos tal dia, eu esqueci de contar, mas a instituição que a gente ficou foi o asilo, pelo sorteio. Então ficamos empolgados e tal, nos reunimos e decidimos ir em tal dia. Só que acontece, lá o asilo abria de 2h30, era 3 horas, não tô lembrada agora. E como a gente não queria voltar pra casa, porque às vezes tinha algumas pessoas que moravam longe e tal, então a gente preferiu ficar na faculdade juntas e esperar da hora pra depois ir embora pro asilo visitar, né? Só que meia hora depois de estar na faculdade, a gente decidiu que ia pro shopping, que era mais ou menos perto da faculdade, e ia gastar o tempo lá enquanto não desse a hora de fazer a visita, né? E quando estava chegando próximo da hora da gente ir embora, uma menina do nada decide, fala: gente, por que a gente não vai a pé daqui pro asilo? E eu falei: você é doida? Amiga, pelo amor de Jesus Cristo, sem condição. Além de ser perigoso, e a gente ia sofrer muito, porque aqui em Campina, pelo menos Campina Grande, é muito calor.
É um só para cada pessoa. E, nossa, só pensar na caminhada já me deixava exausta, cansada. Enfim, não tava a fim de ir. Mas como eu disse não e o resto, as doidas toparam de ir, fomos, né? Enfim, 10 minutos depois, tava todo mundo reclamando de os pés doendo, de cansada, de sede, de calor demais, de estar se queimando no sol, de ser perigoso o caminho. Gente, foi uma loucura tão grande que até hoje eu me pergunto como é que eu não morri. Ou eu não morri por alguém, já um doido passar e querer matar nós, ou eu não morri de cansaço, porque a caminhada foi longa e foi muito difícil, muito árduo o caminho, né? Enfim, quando a gente acha que vai ficar tudo bem, né? Chegamos no asilo, quando vai ficar tudo bem, do nada chega a coordenadora e fala que a gente deveria ter ido com a professora, ou ao menos a coordenadora do curso deveria ter assinado um termo e ter ligado lá pra avisar a visita, esse negócio todo. Então a gente tava proibido de fazer a visita, em resumo. Só que, claro, né, a gente andou que andou, sofreu que sofreu pra chegar lá e ir embora assim, sem fazer nada. Claro que não, choramos horrores. Moço, pelo amor de Jesus Cristo, nós sofremos aquilo tudo. Deixa a gente ficar nem ao menos 5 minutinhos só pra ver mesmo, pra falar que viu. Pelo amor de Deus, nos deixe participar, visitar, como é que fala isso? Nos deixa ver a instituição. A gente nem precisa falar com os idosos, só ver mesmo tá ótimo pra nós. Só pra falar que viu, né? Aí depois de muita insistência, ela deixou a gente conversar até 5 minutos a 10 minutos, eu não lembro. Agora não tô recordando, mas foi uma faixa de tempo assim com os idosos e tal. E a gente conversou, né? Bateu um papo com eles. Tinha em torno de 6 idosos e 3 idosos, homens, né? E muitos deles estavam lá porque a família abandonou ou porque estavam em situação de precariedade, né? E a prefeitura foi e trouxeram eles para o asilo. Enfim, conseguimos fazer a visita de certa forma, né? Voltamos para casa. Na próxima semana era o dia de apresentar o trabalho e trazer a parte escrita também sobre o trabalho. Quando penso que não, a professora simplesmente inventa de esquecer o trabalho. Não perguntou nem a parte escrita, não perguntou nem como foi a nossa visita, nem o que aconteceu lá, nada, esqueceu de tudo. Se ela passou algum dia esse trabalho, só foi em nossas mentes, porque a dela, ela simplesmente esqueceu. E a gente depois lembrou, né? Ela falou, não, mas não era necessário, não tinha necessidade, mas já que vocês foram, né? Que bom e tal. E eu fiquei olhando assim pra cara das meninas, tipo, meu Deus, eu sofri o que sofri pra nada. Porque, de certa forma, né? Foi muita imprudência da nossa parte, eu reconheço isso, mas também foi muito... ela não deixou claro exatamente e não explicou exatamente como era para ser feito o trabalho, só falou vão, né? E a gente era caloura, não sabia como é que funcionavam as coisas da faculdade para fazer visita em outras instituições e tal. Então a gente foi, né? Na maior inocência. Quando o assunto é faculdade, trabalho, grupo e perrengue, eu sou especialista nisso. Mas pro vídeo não ficar muito longo, vou acabar contando com outras histórias que eu tenho. E eu espero que vocês tenham gostado, ao menos tenham rido da minha desgraça. Que na época foi, né? Hoje em dia nem me importa tanto. E é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. E uma das situações que aconteceu comigo durante a faculdade, né? Foi que eu tive que fazer uma maquete, que o tema era sobre sistema embrionário. Fiz a maquete, tudo direitinho. Só que aí quando eu acordei no outro dia, que era justamente no dia da apresentação, eu acordei com essa maquete toda destruída. Eu entrei em desespero, lógico. E aí eu tive que fazer tudo de novo. E ainda, na época, eu pegava roteiro. Roteiro, pra quem não sabe, é um ônibus da prefeitura que leva os alunos pra faculdade. Eu peguei o roteiro e tal, com essa maquete na mão. E pedindo a Deus que ela não se destruísse novamente, mas graças a Deus deu tudo certo. Oi, gente! Hoje a temática com vocês é uma experiência engraçada que aconteceu comigo na faculdade. E a experiência mais engraçada que aconteceu foi no meu período do meu estágio no ambulatório, que foi antes da pandemia, em fevereiro de 2020, que eu fui convidada para estagiar no ambulatório Andoff, que ele serve para DTM, distúrbios orofaciais e tudo mais. Então, nesse caso, eu fui atender um paciente que tinha conhecimentos da área da saúde e, no caso, eu acabei colocando os parâmetros de eletro, usando esses parâmetros de eletros, e o que aconteceu é que eu simplesmente esqueci todos os parâmetros do ultrassom e do laser.
Então eu fiquei me tremendo, fiquei muito nervosa. E no caso eu esqueci de pedir pro paciente deitar na maca, esqueci de pedir pro paciente tirar a camisa. Eu já ia aplicar no paciente o ultrassom com a camisa mesmo, sem ele tirar. Então assim, eu estava muito nervosa e hoje não sabia exatamente o que eu fazia. Tive que pedir socorro através da minha amiga, que minha amiga chegou e falou: meu Deus, Ciane, tu não vai pedir pro paciente deitar e não vai pedir pro paciente tirar a camisa, tu vai mesmo utilizar o ultrassom junto com a camisa do paciente. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sabia nada do que fazer porque eu tava me tremendo de nervosa, paralisada. E olhando assim pro cara do paciente, o paciente olhando pra minha cara e eu sem reação. E eu não sabia onde enfiava a minha cabeça. Então, gente, essa foi a parte mais engraçada que aconteceu comigo na faculdade. Teve muitas outras, mas essa foi uma experiência única que eu jamais vou esquecer. Então, espero que vocês gostem e até breve. Beijo! Bom, a coisa mais inédita, assim, mais engraçada que aconteceu comigo, pelo menos engraçada, entre aspas, né? Foi que no primeiro semestre eu tive uma matéria chamada Processos Biológicos, né? E aí, nessa matéria, a professora passou um trabalho pra gente montar uma estrutura de uma célula eucarionte, se eu não me engano. Não, procarionte. Procarionte. Isso aí. E a gente fez em forma de um bolo. A gente pagou uma moça, a moça fez, né? A célula ficou, gente, ficou perfeita. Perfeita. Se vocês quiserem, eu disponibilizo depois lá no Instagram pra vocês. Ficou perfeita. E aí depois a gente comeu. E todo mundo riu porque ficou perfeita a célula, ficou idêntica à imagem que a gente pediu pra moça. E a gente riu e comeu. E foi isso. Eu não tenho muitas coisas engraçadas, não. Eu já fui da resenha, da faculdade da galera da resenha, mas hoje eu sou a nerd. Quem diria que eu seria nerd? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham achado interessante e inédito, né? Porque é diferente. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito legal, né? A galera tem uma criatividade muito grande aí pra contar essas histórias. E é cada história, gente. Estudante passa cada história. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa muito like. Comenta aqui embaixo o que você achou. Já me segue lá no Instagram de estudo e no Instagram pessoal que tá aparecendo aí na tela pra vocês. E lógico, não se esquece de se inscrever nesse canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Até o próximo episódio e vídeo. Um beijo e fui!